E o nosso tema é: quem vos enfeitiçou? É um tema curioso. No livro de Gálatas diz assim, eu vou ler na versão King James: ó Gálatas insensatos, ou como dizem as outras traduções, sem juízo. Sem juízo. Alguém que não está bem de cabeça, alguém que não está a se comportar devidamente, porque a sua mente não está bem. A pessoa devia se comportar bem, a pessoa devia ter pensamentos no lugar, mas não tem. Então, em outras palavras, há um contraste aqui. Paulo está falando de um contraste. É por isso que ele chama de insensatos. O que se passa convosco? O que aconteceu convosco, ó Gálatas? O que aconteceu convosco? Então, ele diz aqui: ó Gálatas insensatos, ou sem juízo, quem vos enfeitiçou? Paulo aqui está forte, irmãos. Está forte aqui ele. Ó Gálatas, o que aconteceu convosco? Que feitiço esses fizeram contra vocês? Imaginar alguém perguntar isso para você. Mas que feitiço esses fizeram para você? Quem é este que te feitiçou até este ponto? Ó insensatos, quer dizer, vocês ficaram sem juízo. E Paulo aqui, sabe, o apóstolo Paulo está a atribuir esta atitude, esta falta de juízo. Que Deus nos abra os olhos nesta noite. Que Deus abra os olhos do seu entendimento, para você perceber o que a palavra de Deus tem para nós nesta noite. Paulo está a atribuir aqui esta falta de juízo a um feitiço. Em outras palavras, ele está dizendo: não é possível alguém ficar sem juízo desta maneira, senão por um feitiço. Não é possível vocês se comportarem desse jeito, não terem juízo, serem tão insensatos, se não for obra de feitiçaria. E ele pergunta: mas quem vos feitiçou? Quem vos enfeitiçou? Ó insensato Gálatas. E veja só, Paulo não está aqui a falar de um indivíduo. Está a falar de um grupo de pessoas. Porque todos estavam tendo o mesmo tipo de comportamento insensato. Então, ele está dizendo aqui, a Bíblia está nos mostrando que é possível um grupo de pessoas estarem debaixo de um feitiço. Um grupo de pessoas, um povo estar debaixo de feitiço. A Bíblia fala aí no livro de Atos também, Simão, um mágico, feitiçou toda Samaria. Toda Samaria estava debaixo dos poderes mágicos dele, ao ponto de pensarem que ele era uma grande figura espiritual, um grande homem de Deus. Mas era feitiçaria. A feitiçaria levou-lhes a acreditarem que ele era homem de Deus. Quando veio Filipe pregando Jesus Cristo, se converteram. A cidade foi liberta do poder da feitiçaria de Simão. Quando Filipe veio pregar Jesus Cristo, a cidade foi liberta. Então é possível cidade inteira estar debaixo de feitiço, um bairro estar debaixo do feitiço, onde a maior parte das pessoas começam a ter o mesmo comportamento de pessoas que não estão bem de cabeça. Sabe, e o pior ainda, sabe qual é? Da nossa geração. O pior é que as pessoas estão a aplaudir para a feitiçaria.
Porque elas não estão conscientes que a conduta, o comportamento que tem, o comportamento coletivo, é obra de feitiçaria. Então elas vão dando nomes bonitos para não se ofenderem, para não perceberem que existe algo de errado. A sociedade está criando nomes bonitos, termos. O que está acontecendo? Há um comportamento coletivo. Um comportamento coletivo. São várias pessoas com o mesmo tipo de comportamento, aprovando aquele comportamento e rejeitando o bom comportamento. Agora, o bom é perigo. É um perigo. Então, já que Satanás está fazendo isso, já tornar o bem num perigo, então é fácil essas pessoas justificarem, aprovarem o seu comportamento. Se alguém tiver marido espiritual nessa geração, será justificado. Será justificado. Que não adianta hoje casar, não adianta, o mundo está mal. Então, aquilo que é bom está a virar mal. Isso vai facilitar o trabalho do diabo. E não é uma, duas, três pessoas, são várias pessoas. Então é possível um grupo de pessoas terem mesmo comportamento e estarem debaixo do feitiço. Há certas versões que dizem, que usaram a palavra fascinar. Quem vos fascinou? Quem vos fascinou? A palavra fascinar significa subjugar, subjugar pela feitiçaria, subjugar através da feitiçaria, prender com feitiços, seduzir, alucinar ou dominar por encantamentos. Dominar através de encantamento. Encantamento é feitiçaria também. É obra da feitiçaria. Então, Paulo aqui faz essa pergunta: quem vos fascinou? Quem vos feitiçou, ó Gálatas? E ele diz mais: ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus foi exposto, Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Há uma outra tradução que diz assim nesta parte: Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente, como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Paulo aqui está a ficar confuso pela maneira como Jesus foi exposto aos Gálatas, ao ponto dele descrever que foi como se tivessem visto fisicamente, pela maneira como foram explicados, para de repente o comportamento deles ser totalmente diferente. Há pessoas que foram investidas conhecimento, sabedoria ou até dinheiro, mas de repente o resultado é totalmente oposto. Totalmente oposto. Quando nós estamos diante disso, nós podemos fazer a mesma pergunta: quem feitiçou este aí? Sabe, eu acredito que você já viu pessoas que estavam tão bem na vida, tão em cima na vida, numa boa, com carros, viagens para o país, e de repente você encontrar ele na rua a pé e com um chinelo. Você não vai entrar em choque? Andar de chinelo na rua, você vai entrar em choque. Total contradição. Uma situação de se fazer a mesma pergunta que Paulo fez: quem feitiçou este aqui? Existem muitos cenários, muitas coisas, que quando nós olhamos, nós podemos fazer a mesma pergunta que Paulo fez: quem feitiçou este? Existem coisas, irmãos, que são resultados de feitiçaria. Existem coisas que pela natureza, pelo choque que cria, pela admiração que cria, admiração negativa, pelo choque que nos cria,
só pode ser obra de feitiçaria. É muito fácil você perceber onde existe uma obra de feitiçaria. Ela cria um choque, uma admiração. Como é que isso é possível ter acontecido? Como é que alguém que estava neste nível, alguém que estava experimentando certas coisas, de repente, algo totalmente oposto. Totalmente oposto. Paulo disse que Jesus foi exposto a eles. Foi explicado. Paulo explicou a respeito de Jesus de tal maneira que não era normal depois os Gálatas terem aquela reação que tiveram, terem aquela atitude que tiveram. Eu estava a contar aqui, eu contei também nos outros cultos, a maneira como, sabe, nós vimos coisas acontecer nas nossas famílias, e muitos de vocês já viram também. Eu uso os meus testemunhos para lembrar os seus, para você lembrar situações semelhantes na sua vida, na vida da sua família, coisas que nós víamos como normal. Como normal. E isto é o que a feitiçaria faz. A feitiçaria faz com que você viva uma vida oprimida como normal. A feitiçaria faz com que você viva uma vida oprimida como se fosse normal. Você não vai se esforçar, em certos casos, para sair daquela situação. Você vai aceitar como normal. Eu aceitei como normal a opressão maligna na minha família. Me lembro quando um pastor disse, depois de várias mortes, como eu já contei para vocês, morriam pessoas anualmente. E eu via isso como normal. E morte acontece em todas as casas. Era normal para mim. E em nenhum momento eu havia prestado atenção que eram os homens só que estavam a morrer. Eu não prestava atenção a isso, porque a feitiçaria bloqueia o seu entendimento. Você vai agir sem juízo. Bloqueia a sua percepção. E num dia um pastor disse para mim, você deve ver bem isso que está acontecendo na sua família. Isto é uma maldição. Eu fiquei ofendido. Fiquei ofendido. Porque havia aprendido de que quando você aceita Jesus Cristo, já não existe nenhuma maldição. Grande engano. Grande engano. Talvez as pessoas que falam isso nunca viveram essas realidades. Nunca viveram essas realidades. Existem prova de muitas pessoas que aceitaram Jesus e algumas delas nós estamos a libertar. Mas amam Jesus. Amam. Há provas de seu amor para Cristo. Então, a feitiçaria faz com que você aceite uma vida oprimida como se fosse normal. E em certos casos, em certos níveis, você vai defender a conduta que é fruto de feitiçaria. Você vai justificar e vai tentar combater, lutar contra as pessoas que tentam te ajudar. Vai combater contra as pessoas que tentam te ajudar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Seja qual for o feitiço que fizeram para si, para a sua vida, sua família, sua mente, para você não ver certas coisas, que esse feitiço seja quebrado no nome de Jesus. Tudo aquilo que está a impedir, todo feitiço que está a impedir de perceber a obra da feitiçaria que fizeram contra a sua vida, caia por terra nesta noite. Aleluia. Levou tempo para eu começar a perceber. Aconteceram várias coisas na minha família. Aconteceram várias coisas que eu pensava que eram normais. São coisas que acontecem.
Em nenhum momento eu consegui perceber que eram só homens a morrer. E principalmente quando começassem ou a trabalhar ou a se esforçar para conquistar alguma coisa. Aconteceu a mesma coisa com os meus primos. Bastou um começar a trabalhar, morreu. Morte sem sentido. Outro também, bastou começar a trabalhar, também morreu. Caiu doente, doença que não se cura mais. Morreu. E foram acontecendo assim, cada ano. E eu não estava a perceber nada, que anualmente alguém está indo embora. Até esse tal pastor dizer para mim, é melhor você ver bem isso, há uma maldição na sua família. Fiquei ofendido. Maldição na minha família. Maldição na minha família. Na minha família. Não, eu não. E fui orando e essa maldição de mortes foram quebradas. Essa maldição de morte foi quebrada. Daí fui descobrindo pela palavra de Deus, através de outros homens de Deus, a respeito da maldição. Aí fui orando até a grande descoberta. Até a grande descoberta. A grande descoberta que mudou a natureza deste ministério. A grande descoberta. Então, foi ali que eu comecei a perceber que as coisas que aconteciam era obra de feitiçaria. Por isso que não faziam sentido. Não faziam sentido. Uma das coisas que mais me chocou é quando minha mãe pegou um dos sobrinhos e tentou pôr na escola. Tentou matricular. Irmãos, nós sofremos. Chorar para não ir na escola. Nós arrastamos para a escola. Chorar. Não quero. Era pequeno, era miúdo. E às vezes você pode olhar para um miúdo, você pensar que é malandro, é traquino. Abra os olhos. Ele chorou tanto. Não quis ir à escola. Lá na sala de aula saiu a correr. Saiu a correr. Depois, tem aqueles que dizem, não, é como é primeiro dia. Vai habituar. Dia seguinte, mesma coisa. Outro dia, mesma coisa. Chorar. Num dos dias, perseguimos ele. Eu também entrei no grupo de perseguição. Porque eu dizia que não, eu vou pegar essa aqui, há de ver só comigo. Vou puxar a força. Acabou isso aí. Acabou. Pegamos, aliás, ele fugiu, correu tanto, subiu na árvore. Subiu na árvore. Para nós isso ainda era esse é malandro, esse aqui, mau comportamento. Vamos alinhar isso aí. Não se alinha Satanás. Eu havia dito, esse aqui nós vamos alinhar, vamos endireitar esse. Subiu na árvore. Eu disse, eu subo também isso. Porque eu estava a me fazer de mais forte e estava a desvalorizar o esforço dos outros na tentativa de levá-lo para a escola. Eu achei que eles foram fracassados. Deixa eu entrar, vou endireitar este aqui. Subiu na árvore, disse, eu vou subir também. Tentei subir, ele foi para um ramo mais leve. Epa, as pessoas começaram a ficar com medo já aí. Epa, isso aqui vai cair aí. Daí, desci. E todos começamos já a pedir ele já. Irmãos, começamos a pedir favor para ele. Disse, nós todos nos humilhamos. Tá bom, desce então. Primeiro, alguns de nós foram um pouco mais violentos. Você desce, quando quer, vai partir de pé você. Nesta aí. Não quero eu. Vai partir de pé você. Vou subir eu. Não quero ir mais profundo. Tá bom então, desce lá então. Para quem conhece a minha casa, tinha duas mangueiras hein, na varanda da sala, de frente.
Tinha 2 mangueiras. Ele subiu naquela mangueira que era mais grande. Nós rendemos e nos humilhamos. Pequenino assim. Tá bem, desça então. Todos já começaram a vir fazer o coro aí de pedido. Pedidos humildes para ele descer e que nós não iríamos lhe obrigar a ir à escola. Ele, quando ficou convencido que nós não iríamos, porque tínhamos que prometer, não vamos mais te levar à escola. Não estamos a mentir, nós, desce, não vamos mais. Só faltava dizer, muito desculpa. Só faltava pedir desculpa aí. Então ele desceu, mas meio tímido, a prestar atenção no nosso comportamento, se havíamos de lhe pegar para levar à escola. Aí dissemos, esse aí não está fácil, vamos tentar ensiná-lo então em casa. É daí onde nasceu a ideia de ensinar em casa. É daí onde veio aquela história de A, B, B, C, C. E os outros tentaram, fracassaram. Entrou meu irmão, como eu contei de manhã. Ele começou a dar exemplo das outras pessoas. Deu exemplo do meu sobrinho Celso, acho Celso, sim, o filho mais velho da minha irmã. Ele ensinou o Celso, parece que ensinou mais outra pessoa. Disse, eu ensinei fulano. Vou ensinar esse, quer saber? Comigo quer saber. Eu ensinei fulano, já sabe ler. Agora vou lhe ensinar também. Essa letra é B, diz B, B. Essa letra é A, diz A. B, mas A. Eu estava do lado a assistir. Disse Ba. Repita Ba. Ele Ba. Está vendo esse B, não é? Esse B. Quando você pôr E, lê-se B. Diz B. B. Ok. Agora, B mais A é o quê? Já não sabe. Meu irmão rendeu, desistiu. B mais G, coisa que você acabou de dizer. B mais G é o quê? Já não sabe, esqueceu. Eu estava do lado, eu nem me atrevi. Eu disse, nada, não vou entrar mais aí. Desistiu-se. Foi crescendo. Eu a pensar que esse é cabeça dura. Esse não ouve. Cabeça dura. Não ouve conselho. Não ouve conselho. Então, já quando ele estava crescido, minha esposa é testemunha disso. Já crescido. Estava tendo outros problemas, então veio me pedir ajuda. Mano, eu estou tendo uns problemas, estou pedindo orar por mim. E já havíamos começado o culto na minha sala. Eu lembro bem que ele estava à frente, eu estava a orar, de repente impus as mãos sobre ele, caiu e começou a manifestar. E começou a falar. E me lembro de ter dito, vocês pensavam o quê? Eu estou aqui desde muito tempo. Eu estou aqui desde criança. Estou aqui desde criança. Entrei há muito tempo aqui. Irmãos, há pessoas que demônios já entraram há muito tempo. Estão a andar, estão a viver, estão a fazer as coisas. E as coisas estão complicadas. Estão difíceis. Conduta estranha. Você achar que esse rapaz aqui, essa menina aqui, demônio entrou há muito tempo. Então, quando ele diz, entrei aqui há muito tempo, desde criança, vocês pensam o quê? Não, tentar levar para a escola. Era eu que impedi. Fui eu que impedi. Também queria ver aquilo, não era normal. Pessoa chorar, ser perseguido, correr, saltar muro, subir na árvore, ir no ramos quase que caía, só para fugir da escola. Poxa, se nós soubéssemos isso há muito tempo. E aí eu comecei a acordar. Acordar. Existem condutas, meus irmãos.
existem comportamentos, meus irmãos, que é feitiço. É feitiço. Só que custa ter essa percepção. É que você vai achar que é normal. Você vai achar que é normal. Paulo disse: quem vos feitiçou? Paulo percebeu que aquela conduta não era normal. A maneira como eu expliquei Cristo para esses Gálatas foi como se eles tivessem visto fisicamente. O comportamento não estava a corresponder com o nível da explicação. O comportamento deles não estava a corresponder com o nível de explicação. Paulo disse: foram feitiçados vocês. Mas quem foi esse que te feitiçou assim? Quem é este que te feitiçou para a tua vida não andar assim? Todas as pessoas que andavam contigo já bazaram na vida. Só você que não melhora. Quem é esse que te feitiçou? Nós devemos suspeitar todo comportamento anormal. Preste atenção às crianças. Prestem atenção às meninas. Quando uma começa a ser diferente das outras e está indo para um lado extremo, começa a ser rebelde desde pequena. Rebelde desde pequeno. Dificuldade de ouvir. Dificuldade de obedecer. E tudo que é estranho tem tendência de gostar. Presta atenção. Você pode estar a lidar com o demônio. Não espere crescer e manifestar com 20, 25 anos, 30 anos e dizer para você: eu entrei quando eu tinha 12 anos. Fui eu que fiz A, fui eu que fiz B, fui eu que fiz C. Alguém entrou em choque no culto antepassado. A pessoa já vinha para a libertação, via as coisas acontecerem. Só que aconteceu com a pessoa próxima da sua família, de si, próximo dela, a mencionar coisas que fizeram, que esses feiticeiros fizeram. E mencionou uma das coisas que fizeram na vida dela. Aí ela, acordou. E, afinal, começou a chorar. Afinal, aquilo é obra de feitiço. Afinal, aquilo. Começou a chorar. Ficou chocada. Por quê? Porque pensava que era normal. E às vezes nós corremos o risco de culpar os nossos chefes. Esse chefe é mau. Mau só para você. Só para você. Não estou a gostar eu dessa empresa. Não estou a gostar. E não tem outra fonte de renda. Você só não está a gostar só. Eu não dependo de pessoa. Eu não dependo. Quem te feitiçou? Eu não dependo. Eu vivo sozinho. Porra. Que tipo de nervo é esse? Que tipo de nervo é esse? Rapaz, não dependo eu. Que tipo de raiva, de nervo. Às vezes zangar, até as pessoas começarem a afastar-se. Não me provoca Quem te feitiçou? Que espírito esse está em você? Que espírito esse? Que Deus tenha misericórdia de nós. Em algumas pessoas, demônios manifestam em forma de ira. Demônios manifestam em forma de ira. Lembram de Saul? Saul ficava bem em algum momento. Mas de repente, aquele espírito, ataques de raiva vinha sobre ele. Ele pegava na sua flecha, lançava contra Davi. Queria matar Davi. Depois aquilo passava. E a Bíblia diz que quando aquilo vinha sobre ele, antes de Davi começar a servir lá na casa dele, Davi foi chamado para servir no palácio, porque o rei estava tendo ataques de raiva, acessos de raiva.
ficava perturbado. Eu estou tentando imaginar o que acontecia em casa quando aquele demônio vinha e manifestava-se em forma de ira. Acho que os trabalhadores lá ficavam apavorados, assustados, porque era fora do normal. Só pode irar-se, mas há coisas que são fora do normal. E aí começaram a procurar alguém para acalmar o rei. Acalmar o rei. E acharam Davi. E Davi, quando tocava, aquele espírito deixava Saul. Saul ficava calmo. Ficava calmo. De repente era apanhado pelo espírito. Lembra daquela história também, daquele menino epiléptico? Quando Jesus estava para libertar, o pai disse para ele: onde quer que o apanha. Quer dizer, em algum momento o rapaz ficava bem. Em algum momento o rapaz ia à escola. Vamos contextualizar essa história. Em algum momento ele ia à escola. Em algum momento ele fazia as provas e corria tudo bem. Menino bem comportado. E talvez o professor ou a professora dava bons relatórios a respeito do menino. Mas, de repente, onde quer que o apanhasse, não importava se era na escola, se era durante a prova, tufa, cai aí mesmo. Ai. Onde quer que o apanha, derruba-lhe aí mesmo. Algumas pessoas, esses espíritos atacam para tirar suas bênçãos, para afastar pessoas que te amam, pessoas que se importam contigo. Tenta imaginar quantas pessoas saíram da sua vida. Quantas pessoas saíram da sua vida. Tenta imaginar, as pessoas vinham na sua casa alegremente, mas agora ninguém mais vem, porque estão com medo de si. Estão com medo de si. E você, em vez de melhorar, fica mais orgulhoso disso. Já não gosta de mim, pensa que eu não dependo de ninguém, eu consigo viver sozinho. Em vez de melhorar, pior ainda. Você afastou pessoas boas e você não consegue ver que você não tinha razão. Você tem toda a razão. Então todo mundo está errado. Todo mundo está errado. Só você que está certo. Todo mundo que fugiu de você, que já não vem mais em sua casa, não lhe visitam mais, toda essa gente está errada. Você é a pessoa certa. E você não aceita a repreensão. Te repreender dá problema. Se você falar de novo isso aí, não fala mais comigo. E a pessoa, está bem, não vou mexer mais nesse assunto. É mais uma pessoa a fugir de você. Aquela não ouve. Tentei lhe aconselhar. Tentamos, já não é tentamos. Fulana foi, tentou, saiu a correr. Começou a chorar na cara dela. A dizer, não fala isso você. Não me insista. Se você quer ser minha amiga, ou vai acabar hoje a amizade aqui. Não fala mais desse assunto. Eu só, tá bem, acabou, tá bem. Vamos mudar de assunto. Mais uma pessoa foge. Medo de si. Você acha que é normal isso? Que feitiço eles fizeram contra si? De ficar nervoso ou nervosa, depois de terminar com uma dor terrível, depois de um ataque de raiva, ficar doente. Quando você fica nervoso ou nervosa, até as crianças começam a fugir. Começam a fugir, vão se meter lá nos quartos. Ficam quietos, porque sabem que você grita.
grita até aterrorizar as crianças. Começa a gritar. As crianças começam a fugir. Tem aquelas às vezes que aproximam. Mãe, o quê? A criança fica comendo. Tira essa criança daqui. Leva esse teu filho, mãe. E se for briga com o marido, tá bom, eu vou sair, vou apanhar um ar fresco. Leva essas crianças. Leva, senão eu adivinho lá onde você está bebendo aí. Adivinho com essas crianças aí. Adivinho aí, você. Que feitiço é esse? Sabe, é difícil você perceber que te fizeram um feitiço para você não ficar com ninguém. E esse feitiço se manifesta no teu comportamento. Esse tipo de feitiço é muito difícil você apanhar. Porque se torna a sua própria conduta. E você não vê mal algum. Quem está errado são os outros, não você. Ei, que Deus tenha misericórdia. Que nesta noite possamos buscar libertação. Possamos buscar libertação. Deus tem misericórdia de você e Deus te ama. E se você está aqui hoje é porque Deus não quer mais que você repita. Você tenha essas experiências de maneira contínua, até você não ter mais ânimo de viver. Deus está para mudar a página da sua vida. É por isso que você está aqui nesta noite. Deus quer mudar a página da sua vida. Deus quer trazer alegria na sua vida. Porque depois você sofre com tudo isso. Porque depois de tudo isso, esses ataques de raiva, você sofre. Paz está a desaparecer. As pessoas estão fugindo de você. As amigas já foram embora. As amigas confiadas agora já têm muitas justificações para não aparecerem na sua vida. Isso não te faz bem. Por dentro você está a sofrer. Mas é uma coisa forte, mais forte do que você. A coisa quando vem é mais forte do que você. Você não tem poder para contrariar. Só que ao mesmo tempo, esta mesma coisa está a destruir sua vida. Está a destruir as pessoas mais próximas de você. Pessoas que te amam. Pessoas que esperavam receber amor de você e dar amor a você. Você está com dificuldade agora de dar amor e até de receber amor. Sabiam que as pessoas agora estão com dificuldade de receber amor? Há pessoas que têm dificuldade de receber. Quer dizer, quando são demonstradas um ato de amor, ou são demonstrados um ato de amor, têm dificuldade de aceitar como amor. Tem essa dificuldade. Deus quer mudar essa página na sua vida. Aleluia. E depois, ainda para piorar, você começa a ouvir que lá na família falam mal de si. Já estão a falar mal de si. Aí você começa a ficar no seu canto. E em vez de buscar libertação, começa a se orgulhar ainda. E eu não quero mais confusão. Já que dizem que eu falo muito, eu vou ficar no meu canto. Vou ficar no meu canto. Mas dentro do seu coração, você está a apodrecer. Você sabe que está a apodrecer. A dor está a te roer. Você está a afugentar a pessoa. Você afugentou. Aliás, o demônio em você afugentou pessoas. Mas esse Deus quer mudar essa página na sua vida. Aleluia! Esse Deus quer mudar essa página na sua vida. Deus quer te encher de alegria. Eu me lembro de uma senhora que, quando se converteu nos anos atrás, ela disse para mim que todos os filhos saíram da província, outros foram para fora do país e ninguém ligava para ela. Ninguém ligava para ela. Ninguém cuidava dela, estava sozinha. Oramos por ela, ela foi liberta,
naquela semana, os filhos começaram a se importar com a mãe. Começaram a ligar para a mamãe: como é que está? Mãe, está tudo bem lá em casa? Mãe, tem falta de alguma coisa? Isso aconteceu depois da libertação. Paulo perguntou: quem vos enfeitiçou, ó Gálatas? Paulo associou a falta de juízo à obra de feitiçaria. Vejam só no versículo 2, o que diz. Eu estou lendo na versão King James. Quero tão somente que me respondais. Paulo está agressivo aqui. Quero tão somente que me respondais. Foi por intermédio da prática da lei que recebestes o Espírito Santo, ou pela fé naquilo que ouvistes? 3. Estais tão enlouquecidos assim? Em outras palavras, quer dizer, não corresponde. Essa vossa conduta não corresponde com o que eu vos ensinei. Estais tão enlouquecidos assim? Ao ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio de mero esforço humano? Estais tão enlouquecidos assim? Paulo está em choque. E ele diz que isso só pode ser obra de feitiçaria. Foram enfeitiçados esses. Isso não é normal. Não é conduta de alguém que está no seu pleno juízo. Estamos juntos? Não é conduta de alguém que está no seu pleno juízo. É o que ele está tentando nos chamar a atenção aqui. E quando nós olhamos para uma conduta que não é de alguém que está bem de cabeça, estamos diante de possível obra de feitiçaria. Como aquele exemplo que eu dei. Não estava bem de cabeça, meu primo. Alguém que chora para não ir na escola? Está bem? Não está bem. Quando estamos diante de uma conduta que não combina com a conduta de uma pessoa que está bem de cabeça, estamos diante de possível obra de feitiçaria. Eu acredito que você vai identificar muita coisa nesta noite. Alguns já devem estar a identificar. Então, aquilo não é normal, aquilo não é normal, aquilo não é normal, aquilo não é normal. Tudo que sai fora do normal é uma obra de feitiçaria. Tudo que sai fora do normal. Louvado seja o nome do nosso Deus. Houve uma mudança brusca no comportamento dos Gálatas, porque eles de princípio não eram assim. Houve uma mudança brusca. Isso assustou o apóstolo Paulo. Ele disse: vocês começaram bem, mas de repente mudou. Tudo que é anormal, quando você estiver diante de uma coisa anormal, você está diante de uma possível obra de feitiçaria. Não menospreze isso, não pense que isso não está a acontecer. Não pense que essas coisas não estão a acontecer. Eu andei na cegueira durante muito tempo também. Não acreditava nessas coisas. A minha mente era muito natural. Tudo devia ter explicação natural. Se não tem, então é fantasia. Até eu começar a me deparar com estas realidades. Aí eu percebi. Comecei a associar as experiências que eu vivi com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. É aí onde eu descobri que teimosia, rebelião, não dar ouvidos, resistir a toda forma de conselho, pode ser obra de feitiçaria. Alguém te feitiçou. Alguém te feitiçou. Que nesta noite Deus te ajude a descobrir. Que nesta noite o Senhor te ajude a descobrir. Aleluia. Aleluia. Que nesta noite o Senhor te ajude a descobrir. Que o Senhor te faça perceber a área onde prenderam a sua vida. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23.
1 Samuel 15, 23. Diz, a rebeldia, outras traduções dizem, a teimosia. A teimosia. A rebeldia. Repetição do erro. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Tudo tem associação com a feitiçaria. Adoração de ídolos e rebelião. Eu li na nova versão transformadora. Então, a Bíblia está dizendo aqui, persistir no erro. Ei, ser aconselhado com vovô, ser aconselhado com primo, até mandar vir pessoas de outros lugares. Aconselha este aí. E a pessoa não mudar. O feitiço tem que ser quebrado para sua mente se abrir. O feitiço tem que ser quebrado para você ver a luz. Você começar a entender as coisas. E você possa sair das coisas anormais da sua vida. Possa sair das coisas anormais da sua vida. A teimosia, a rebelião, ou a rebeldia, como diz esta tradução, é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. Existe uma associação. Existe uma associação entre a rebeldia e a feitiçaria. Existe uma associação entre a feitiçaria e a persistência no erro. Existe uma associação entre a persistência no erro e a feitiçaria. Eu creio que nós todos já tivemos essa experiência. Aconselhar alguém e não surtir efeito. A pessoa continua no erro. Quer dizer, a pessoa perde noção do perigo que a sua conduta está a lhe causar. Que a sua conduta está a lhe criar. Quer dizer, a pessoa não está nela. Não está bem. Não tem noção, não tem consciência de que o que está a fazer vai acabar com a sua vida. Quer dizer, as outras pessoas ficam mais preocupadas do que ela mesma. Então a pessoa não está bem. Deus nos deu cabeça para raciocinar. Para raciocinar. Então, quando a gente já não raciocina, a gente já não vê perigo e corremos até para o perigo. Suponhamos que alguém tenha vontade de ir pegar fogo. É queimado. Ai. Querer meter mais mal. Você vai pensar o quê? Não está bem. Não está bem. Então, muitos de nós nos comportamos na vida, no dia a dia, dessa forma. Indo atrás do perigo. Então, alguma coisa não está bem conosco. Algo não está bem com a nossa mente. Aqui no livro de Ezequiel, capítulo 13, versículo 20, a Bíblia diz assim: assim diz o Senhor soberano: estou contra todos os seus amuletos. Amuletos. Aquelas bugigangas aí, macobas, né? Deus está dizendo aqui, é por isso que eu disse, devíamos ter uma Bíblia na tradução moçambicana. Se fosse na tradução moçambicana, seria da seguinte forma: estou contra todas as vossas macobas. Nós já viemos de entender com mais facilidade. Assim diz o soberano: estou contra todas as vossas macobas. Estou contra todas as vossas pitumas. Que vocês usam para enlaçar o meu povo, para capturar pessoas. Não capturar fisicamente, não capturavam pessoas fisicamente, não. Não levavam pessoas para a casa deles, prender, amarrar com correntes. Não precisavam disso. Eles amarravam através de amuletos. Prendiam a vida das pessoas através de amuletos, através de macobas.
roubavam o futuro das pessoas através de pitumas. Roubavam o juízo de pessoas. Pessoas não baterem mais 100 através de pitumas. Cabeça não ficar mais no lugar. Homem esquecer a mulher dele. Esquecer seus filhos. E vão tentar aconselhar este aí. Vão aconselhar. Você, criança. Nada, não ouve mais. Feitiço. Renda já passou aqui. Nada, está a pagar em outros sítios. Está bem esse? E você está a achar que é um homem normal e você vai queixar para esse tipo de pessoa. E nós, para piorarmos, estamos de por queixa. Vou queixar, estou indo na mulher de eu. Ter na molete. E desde que foi na molete, resolveu? Não está a resolver. Feitiço. Feitiço. Não vai resolver, nenhuma tentativa vai resolver. De manhã eu estava a dizer o seguinte: as pessoas estão a levar porrada em casa. Porrada. Com marido esse. Todos os dias é porrada. Não há uma semana de paz. Alguém vem e diz: olha, dá uma pausa, vai para em casa de mamãe para refletir. Nada, eu amo dele. Mas dessa forma. Se você estiver diante disso, é melhor perguntar: mana, quem te feitiçou? Isso não é normal. Você foi feitiçado, mana. Se comportar dessa maneira, é feitiço isso. Aleluia. Satanás vai cair por terra. Eu disse que é difícil às vezes você descobrir que te feitiçaram. Você vai descobrir às vezes quando você estiver para passar o limite. É onde você vai descobrir que não, alguma coisa está a mais aqui. Depois de tantas conquistas que Deus me deu, depois de tantas conquistas que Deus me concedeu, eu quis ir além. Já sabia que na minha família haviam essas coisas todas. Graças a Deus lutei contra elas, venci muitas delas. Só que eu não sabia que tinha um limite. Eu percebi o limite quando entrei na área de negócios. Quando voltei a investir em negócios, principalmente saindo do informal para o formal, comecei a ter lutas. Em dado momento eu estava quase a desistir. Coisas que já nem me lembrava começaram a surgir para me criar bloqueio. Eu fui orando por essas coisas, orando. Minha esposa às vezes falava para mim. Investi em chapa primeiro, um chapa. Foi abaixo. Comprei chopelas. Trabalhou um ano. E segundo ano compramos outra chopela. Depois disso, porque eu já havia pensado, agora vou começar a faturar. Começaram a acontecer coisas já normais. E eu fui orando. E num dia encontraram um camaleão vivo no motor de uns chopelas. Eu fui orando, não desisti. Fui orando. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Fui orando, falando com Deus, procurando saber o que de facto estava a acontecer. Então, lutei para abrir uma empresa. Lutas apareceram. Mas Deus nos deu sabedoria e conseguimos. Num dia eu vou dar detalhes disso, do que aconteceu mesmo. E a sabedoria que Deus deu para contornar o problema.
Lutamos para ganhar obras. Estava difícil até. Então, no dia, porque durante esse processo todo de guerra espiritual, combate espiritual e descobertas, irmão, descoberta é segredo para vencer. Você não vence o desconhecido. Você não vai derrotar uma coisa que você não sabe. Você não tem entendimento. Então, durante esse processo todo, os que tinham macobas, nós descobrimos, estavam envolvidos. E Deus julgou-os, morreram. Mas eu nunca vi associado o meu avô, que deu esse nome, Likova. Nunca havia associado ele com feitiçaria também. Nunca. Os outros é que eram, não ele. Então, no dia que capturamos Likova, sabe, você tem que orar pela purificação do teu nome. Esse apelido aí, você tem que dizer: no sangue de Jesus, eu santifico esse nome. Tem que santificar esse nome aí. Eu não posso mudar, eu vou continuar a ser Likova. Jesus me transformou, eu sou uma nova criatura. Não adianta estar a mudar nomes se Deus não lhe disser para fazer isso. Então, num dia manifestou um demônio em alguém próximo da família. Vinha para acabar com a vida da pessoa e falou de tanta coisa. E eu fui impulsionado a dizer: quem é você? Porque já tínhamos derrotado quase tudo. Então não estava a imaginar, mas isso veio de onde? Porque aquele que era pior enfeite da família já morreu. Ajudantes já morreram. Este é quem? Aí, depois de tanta insistência, disse: eu sou Likova, pá, porra, pá. Você pensou o quê, pá? Irmãos, eu queria rir primeiro. Te apanhei. Depois disse assim: eu já tinha visto você, pá, desde criança. Eu vi, pá, poxa, não sei por que deixei escapar você. Eu sabia que você ia dar problema. Eu não sei por que eu deixei. Daí eu lembrei-me, quando eu era pequenino, eu não queria saber de meu avô. Lembrei-me, eu chamava Nhamomo. Nhamomo. Eu: mamãe, papai, Nhamomo, mamomo. Me lembro quando eu disse momomo, mas já falaram meu avô. Então, algo dentro de mim, uma intuição. Às vezes é bom prestar atenção às crianças. Quando a criança de repente: mamomo. Vovô, mamãe, vovô. Aí você: cala, não fala assim, vovô. Tá bom, não fala assim. Criança aprendeu onde que vovô é momomo. Vovô quer levar cedo criança para ensinar a voar já. Quer neta. Minha neta. Quero apresentar às amigas quando eu envelhecer. Herdeira aqui, minha neta. Às vezes só chora, criança, chorar. Você dá mama, nada, dá nada. Uma vez, depois do parto de uma das irmãs, o filho negava mamar. Negava. Punham a boca no peito, recusava. A criança estava a ficar fraca, então ligaram para nós. Eu não sei se mandamos ungir o peito primeiro. Daí a criança tentou chupar um pouco, depois desistiu. Traz aqui em casa, venham aqui em casa. Vieram lá em casa. Eu disse: mãe, olha, põe mão lá. Eu disse para pôr mão ou ungir o peito? Para ungir o peito. Ungir o peito para se resistir um pouco ainda, né? Resistiu. Depois alguma coisa me impulsionou para eu aproximar e orar. Quando comecei a orar, zangaram muito mal comigo. Greve comigo. Você está a estragar, você é assado. E começaram a confessar que havia de facto problemas lá no meio.
Depois disso, o problema acabou, não é isso? E começou a amamentar a criança. Então, as crianças vêm bem. Quando estava a negar a amamentar, estava a se proteger a criança, estava a se proteger. Não era leite aquilo aí, eram coisas de anapates. E a criança estava a negar, a criança nega. Elas percebem, elas sentem, só que não podem falar. Da mesma forma como eu dizia quando era criança: mamã, papá, momomo, momomo. Era momomo mesmo. Para já crescido manifestar e falar daquilo. Eu vi quando você era criança. Daí disse: tá bom, tá aí dinheiro, está aí tudo, dinheiro, tá aí tudo. Naquela semana, irmãos, eu peguei dinheiro. Naquela semana, peguei dinheiro que eu nunca havia pego na minha vida, nunca antes. Quando capturamos Licova, eu peguei dinheiro. Você pensa, você não está a pegar nem 50 mil, nem 20 mil você pega, nem 30 mil. 30 mil para ser Inglaterra. Você está a pensar, é normal. Nunca viu 30 mil meticais. Nem ideia de como apanhar 30 mil, não está a ver como. Eu capturei Licova. Depois de capturar Licova, queimar Licova, entrou dinheiro. E a previsão de pegar mais ainda. Isso tudo começou quando capturei Licova. Há coisas que estão a combater contra você, você não está a apanhar nada. Você não está a entender nada. Obstáculo que você não está a perceber. Paulo disse: quem vos enfeitiçou assim, para ter nem juízo vocês terem, nem perceber que essa conduta é anormal. Vocês não estão a perceber. Quem enfeitiçou você? Quem enfeitiçou você para ser essa pessoa chata assim? Quem te enfeitiçou? Que Deus te liberte nesta noite. Que Deus te liberte em nome de Jesus. E eu sinto insistir nessa parte aqui. Nesta conduta de afugentar pessoas. Todo o plano que foi programado antes até, para você herdar coisas. É por isso que esses demônios fazem de tudo para as pessoas se afastarem de si, para depois você desenvolver amargura, ser vingativa, e através disso te introduzirem no mundo da feitiçaria. Porque ninguém entra no mundo da feitiçaria sem ter um coração amargo. A pessoa tem que ter amargura primeiro. É por isso que Pedro disse para Simão: vejo que estás em fel de amargura. A pessoa tem que ter amargura primeiro. Tem que ter ferida na alma. A amargura, então, daí introduz na feitiçaria. Deus quer libertar você nesta noite. Algumas pessoas vão ser libertas desse espírito que está a manipular as circunstâncias, manipular sua vontade, manipular suas emoções, causar ferida, dor, sempre te machucar, você está sempre a chorar, sempre com dor na alma. Deus quer te libertar disso. Deus quer mudar a paz na sua vida. É aqui no livro de Ezequiel, onde nós lemos, a Bíblia diz: eu estou contra as vossas macobas, estou contra os vossos amuletos que vocês utilizam para amarrar pessoas, para prender vida das pessoas. Eu os arrancarei de seus braços e libertarei o meu povo, que como pássaros vocês prenderam. Como pássaros. Eu vou libertá-los, assim como alguém abre uma gaiola. Eu vou pegar os vossos amuletos, vou libertar o meu povo. Vou pegar vossas macobas, vou libertar o meu povo. Que suas finanças sejam libertas. Todas as finanças que estão debaixo de feitiçaria sejam libertas. Todo o dinheiro que está na macoba para representar prisão
financeira seja liberta. Todo futuro, todo destino seja liberto.